Olá, vamos acompanhar as senhas desta segunda. Acompanhe. As senhas do Antigo Testamento encontramos em Ezequiel, capítulo 3, versículo 10. Homem mortal, preste bem atenção e lembre tudo o que lhe estou dizendo. Prezados irmãos e irmãs em Cristo, Ezequiel está fazendo da Babilônia o seu palco de acontecimento. Ele analisou a queda e a restauração da casa de Israel, enquanto que Jeremias, que é do mesmo período, observou de perto os últimos suspiros, do reino de Judá. E o nome Ezequiel quer dizer Deus fortalece. O filho de Buzi era de uma família sacerdotal, possivelmente da linha de Zadok. Encontramos isso no capítulo 1, os versículos 40 e 46 e outros lugares. Ele manifesta grande familiaridade com Jerusalém, onde passou os primeiros anos de sua vida, e também com o templo. No ano de 597 a.C., foi exilado para a Babilônia por Nabucodonosor, junto ao rei Joaquim e as classes superiores de Jerusalém. Seu lar foi em Tel Abib, a principal colônia dos exilados, sobre o rio Quedar, ou Grande Canal. Encontramos também no capítulo 1 e no capítulo 3, 15, por exemplo, perto da cidade Nippur, a sudoeste da Babilônia. Ele tinha uma esposa muito amada, mas não tinha filhos. Capítulo 24, 16, 18 fala isso. Ao que parece, era uma pessoa respeitada e seu lar se tornou um lugar de reunião dos anciãos exilados. Quer dizer, as pessoas de idade procuravam ele. Capítulo 3, capítulo 8, 14, 20 falam isso. O nosso versículo ainda faz parte de um bloco maior, onde ocorre a vocação do profeta Ezequiel. É um chamado de atenção do profeta para que preste muita atenção nas palavras de Deus e repasse ao povo de Israel. Homem mortal, preste bem atenção e lembre tudo o que lhe estou dizendo. As senhas do Novo Testamento encontramos em Hebreus capítulo 2, versículo 1. Nós devemos prestar mais atenção nas verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas. Prezados irmãos e irmãs em Cristo, é bem possível que no primeiro versículo nos faça uma descrição mais gráfica que reproduz a tradução. As duas palavras-chave são prosequem e pararem. Ambas têm um significado náutico relacionado com navegação. Prosequem quer dizer, pode significar amarrar um barco, e pararem pode significar ou indicar que um barco se afasta do porto à deriva, porque os marinheiros não se preveniram com efeitos do vento, da corrente ou da maré. Há aqui uma imagem muito vívida, muito clara, a de que um barco que corre em direção ao desastre, porque o piloto dorme enquanto as correntes das águas o arrastam para longe do porto. Ver o barco afundando é quase uma certeza. Para a maioria de nós, a ameaça da vida não consiste tanto em que nos afundemos num desastre, mas em sermos engolidos no mundo do pecado. São poucas as pessoas que conscientemente se afastam de Deus definitivamente uma hora para outra. Mas existem muitos que aos poucos vão dando as costas a Deus e se afundando na vida. E assim diariamente se afastam cada vez mais do seu caminho, da verdade e da vida. Não são muitas as pessoas que num momento determinado cometem algum pecado enorme, se perdem na vida
planejadamente. Mas são muitos os que, passo a passo e quase insensivelmente, se envolvem em alguma situação e, ao se darem conta, já arruinaram a sua vida ou machucaram profundamente o coração, a vida de uma pessoa querida à sua volta. Faríamos bem em estarmos sempre alertas contra o risco de deixar que nossas vidas estejam à deriva, sem rumo. Assim, pois, este versículo que nós temos na nossa senha poderia traduzir-se assim: portanto, devemos fazer um grande esforço e ancorar, quer dizer, firmar nossas vidas nas coisas que nos foram ensinadas pela palavra de Deus, para que o barco de nossa vida não vá à deriva, afaste-se do porto seguro que é Deus. Olha só que palavra bonita. E que a gente venha pensar sobre isso. Onde que a gente está deixando o nosso barco da vida? Pensemos sobre isso. Amém. E que a paz, a bênção e a proteção do Trino Deus venha sobre nós, nos ilumine e fortaleça. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Até a próxima.